O legal do Gabriel, né, que o Gabriel é meu vizinho, de fato. Né? Eu conheço o Gabriel há uns 15 anos, eu acho. Mais, eu acho. Talvez 20. Não lembro bem agora, já estou ficando velho para lembrar quanto tempo eu conheço as pessoas. Mas o Gabriel é isso aí mesmo. E quando eu tive a oportunidade de lançar esse livro, porque eu queria lançar o Gabriel há muito tempo, mas ele não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Acabei que eu tive um pouco antes dele para poder lançar o projeto. Aí eu consegui. E o Gabriel, ele é uma pessoa maravilhosa. E assim, a gente vai. Nós somos muito parecidos no fato de sermos abertos, de fazermos amizade com facilidade. Então, o que aconteceu? O livro do Gabriel vendeu muito. E me possibilitou lançar o Dodijan, né? Porque a incubadora tem essa graça, né? Os dois primeiros. O livro que vem na frente, todo o lucro dele é revertido no próximo. Então, e nos primeiros, nem foi lucro, foi o projeto inteiro, porque nem o trabalho editorial eu coloquei na venda. Porque a gente precisava desse start, né? Essa fagulha, né? Então, foi assim que começou, né? A incubadora era basicamente uma coisa de a gente conhecer pessoas em eventos, ou amigos que não tinham condições, e ir lançando essas pessoas e vendo o que dava. Era uma coisa totalmente orgânica, sem muita pretensão, e que, graças ao edital agora, a gente consegue fazer uma coisa muito maior, muito mais democrática, e eu fico realmente muito feliz com isso. E agora, que eu já falei pra caramba, fiz um ótimo jabá aqui, vamos falar um pouquinho sobre os projetos novos de vocês. Vamos começar com o Jean, que está com o microfone desligado por causa do batuque. Vamos lá, Jean. Então, quando a gente se conheceu, né, o Vitor e eu, aí de cara a gente falou nesse projeto, logo depois, algumas semanas depois, e aí o Janderson também entrou nessa conversa, né, porque muito empolgado de fato, né, o Janderson. E aí o Janderson já tinha também umas ideias de projeto, né? Então uma das ideias que o Janderson me apresentou antes de eu falar com o Vitor, ainda antes, era a gente podia reunir os cronistas. A ideia do Janderson inicial era que eu e ele escrevêssemos um livro, nós dois. Mas aí depois, quando eu falei com o Vitor e aí falei com o Janderson, daí a gente viu que daria para fazer com mais autores, né? E isso ele acha que mais dinâmico também, você pegaria gente, o Chico Sá, Christian Dunker, né, e outras pessoas, a Verônica Stiger, Eduardo Sterzi, enfim, se der certo, né, os convidados famosos que vão chegar ainda, a gente espera, né, pessoas que já circulam bem no YouTube e essas coisas, né. Então a gente ficou pensando nisso, né, e aí o projeto já está caminhando, finalizando, na verdade, né, já temos 11 autores agora com as crônicas enviadas, até mais, assim, mas que está esperando que eles enviem os textos, já confirmaram mais de 11, né, tem acho que 16 já. Mas ele já está com 11 textos revistos já, revisados por nós mesmos, e muito bons, assim, né? Tem texto de 3 páginas, de 1 página, texto de 10 páginas, né, que é o Dunker é o mais longo, é um ensaio mesmo, e todos muito reflexivos sobre a esquerda, a atuação das esquerdas no Brasil pós-golpe, né? Essa acho que é a temática. E o outro projeto que o Janderson não participa desse, mas no futuro a gente vai pensar em outras coisas, é um livro de contos, né? Que envolve outras pessoas, é um projeto que eu tinha apresentado para o Vitor, e foi meio que simultâneo a esse de crônicas. O Vitor até ficou meio confuso qual que era o projeto vigente, né? Nem sabia qual era. Mas eu acho que desse de contos também serão 7 ou 8 contos, né? Mais ou menos de umas 10 páginas, um livro pequenininho. Mas a ideia mesmo é que ele circule, né, entre pessoas. E aí tem Manuel Herzog lá, né, que é um grande escritor, inclusive, já tem romances premiados, inclusive finalistas do Jabuti. E o Herzog é que está dando essa qualidade, eu acho, grande qualidade para o livro, né, de contos. Assim como de crônicas também, tem pessoas lá maravilhosas. E eu acho que o Janderson também poderia falar, se ele quisesse, do livro de crônicas, né, porque é uma ideia que nasceu com o Janderson, né, sim. originalmente, né. E queria que o Janderson falasse sobre como é que vai ser feito com os lucros, como é que vai ter incubadora SP. Ô, Vitor, em relação ao custeio da incubadora, né, como que vai ficar aqui em São Paulo? Tem alguma participação, algum investimento por parte do Estado? Como é que funciona? O incubadora aqui no Rio, ele nasceu como uma forma de retribuir a gentileza que fizeram por mim. Né? O Bela Máfia que o Jean tem na estante dele só foi possível graças à gentileza da minha única leitora na época, né? Um tiro super certo, né?
E ela custeou o lançamento desse livro, que depois eu consegui, graças a Deus, graças a muito esforço, também muitas pessoas generosas, consegui divulgá-lo bem. E eu prometi, né, quando eu consegui reaver esse valor para devolver para ela, que eu falei que eu ia devolver essa gentileza para alguém. Na primeira forma foi a Construção da Luva, que é uma editora que cobra muito mais barato do que a concorrência, pelo nível de qualidade que ela apresenta. E o segundo foi a Incubadora de Sonhos, aos quais eu não cobrei por nada dos 2 primeiros livros que eu fiz. Todo o serviço de diagramação, revisão, capa, copydesk, foi feito gratuitamente. Coloquei uma parte da verba da impressão e a Rosa também. Foi apenas uma forma de devolver a gentileza. E eu falei, se vender bem, eu vou usar todo o lucro para publicar o próximo. Assim fica um ciclo sustentável. E nessa brincadeira, eu tinha o plano de, em 2 anos, lançar 3 livros. E no final de 2 anos já tínhamos 5 livros. Então o projeto rendeu até melhor do que eu esperava. E por que eu dei essa volta inteira? Primeiro que eu sou prolixo. E segundo, porque em São Paulo a ideia vai ser parecida. Esse livro de crônicas que vocês estão montando, ao qual eu gostaria depois que vocês falassem o título, tá bom? A ideia é que ele seja revertido totalmente para os autores da Incubadora SP. Que a gente possa pelo menos tirar os custos de produção. Porque aí, né, já fica um pouco mais complicado. Mas se tudo der certo, eu acredito que a gente consiga publicar até 2 autores numa leva só. Eu espero fazer no segundo semestre de 2021, mas aceitando também fazendo o primeiro de 2022. Respondeu a sua pergunta, Janderson? Respondeu perfeitamente. Então, quer dizer, um livro acaba custeando o outro, né? Uma publicação acaba custeando a outra, o que, né, eu acho bacana também, porque demonstra a seriedade do projeto, né? Uma vez que a gente não tem patrocinadores, né? Não tem participação do Estado, e aí para quem está ouvindo, já aproveitando aí para fazer um jabá, para quem está ouvindo aí o podcast, por favor, adquiram aí os livros, porque é uma forma de a gente colocar novas publicações, colocar a gente nova aí para publicar, o que é o objetivo principal aí do projeto, né? Agora, para falar sobre o livro de crônicas, sobre o projeto, né? A ideia inicial, como o Jean já havia comentado, é que nós dois, né, escrevêssemos. Na verdade, nós já temos algumas crônicas, né, um compilado aí de crônicas publicadas num jornal, no GGN, e aí a ideia era utilizarmos essas crônicas aí para formar um livro e publicar, né? Mas aí o Jean, né, percebeu que seria uma ótima oportunidade convidar outras pessoas, né, como ele disse, e a proposta é que as crônicas obedecessem uma temática relacionada ao cenário pós-golpe 2016 aqui no Brasil. Então, muito se discutiu, né, sobre o golpe de 2016, né? Alguns acham até que não foi um golpe. Se você acha, sinto muito, né? Mas não é a nossa opinião, né? Mas, enfim, a ideia era discutir o que acontece com o país depois desse período de golpe. Né? Porque isso que a gente vê atualmente aqui, né, esse governo Bolsonaro e tudo mais, o governo aí do Crivella no Rio de Janeiro, né, do Witzel, tudo isso, na verdade, é um cenário pós-golpe, né, pós-golpe 2016, que foi motivado por aquela instabilidade política, né? Então a ideia era publicar um livro que discutisse o Brasil de uma forma bem plural a partir dessa perspectiva do golpe de 2016. Então nós tivemos aí uma série de textos, né, que já foram enviados, fazendo crítica à esquerda, por exemplo, né, o posicionamento da esquerda que permitiu que isso acontecesse, né, que não teve uma resistência tão grande, outros textos até mais irônicos, por conta aqui no Brasil a gente tem um sério problema aí, né, de acreditar que tudo é comunismo, o fantasma do comunismo assombrando o país, né, sempre. E isso, na verdade, é uma desculpa, né, por uma série de medidas catastróficas que são tomadas aí ao longo do tempo. Então a gente tem textos sobre isso no livro, e ficou um projeto bastante bacana, assim,
Mas é isso, né? Então a gente está entusiasmado aí, né? A minha palavra que eu mais repito aqui é essa, porque de fato esse é o sentimento mesmo, né? Bastante empolgado. E eu espero que seja, de fato, publicado quanto antes, né, Vitor? Jean, seu encerramento, meu amigo. Primeiro, gostaria de agradecer pela sua presença. Muito obrigado pela força de sempre, muito obrigado por montar esse grupo, muito obrigado a todos que aceitaram fazer parte desse grupo e pela força que você tem sempre dado, não apenas à incubadora, mas palavras amigas, que nesse momento que a gente toma tanta porrada na cabeça, né, que parece que a gente está no mar, a gente só toma caixote atrás de caixote, né, quando a gente dá aquela respirada, já melhora tudo, e aquela respirada às vezes é o apoio do amigo. Então, obrigado, meu amigo. Vitor, eu te agradeço, né, pela amizade que é recente, mas é bem intensa já, né? Já troca mensagem assim, áudios quilométricos já. A gente morre de rir com as asneiras que a gente fala de propósitos no WhatsApp, até para desopilar um pouco o fígado, né? Então eu agradeço muito essa chance, né, de merecer sua confiança para os projetos, né? E essas parcerias que já acontecem desde a Luva, né, desde 2019, né, com o Ponto lá, que saiu naquela do Melhor do Crime Nacional, já fazer o jabá aqui. Claro, por favor, faça mais. Né? E eu acho que essas parcerias, as edições de fato são muito boas. A Luva, eu conheço algumas, tem algumas aqui em casa, inclusive do próprio Vitor, né? Tem esses livros aqui, são edições muito caprichadas, com autores que de fato se empenham em escrever, né? O A.T. Sérgio, por exemplo, tem um monte de gente que já escreve há muito tempo, que já tem essa tarimba, né, da própria escrita, não é um autor e que nunca escreveu, por exemplo. Né? E isso é bem importante, que tem esses dois perfis, né? Tem um autor já sedimentado, e um que vai, essa coisa mais solidária mesmo, que a editora tem, que eu vi, acho que quase nunca vi nenhuma editora. A Patuá, talvez, aqui em São Paulo, tem um trabalho semelhante, né? Eduardo Lacerda, né? Eu acho que a Luva, das que eu conheci daqui de São Paulo, editoras pequenas ou maiores, e as do Rio, eu só conheço bem a Luva mesmo do Rio, né? Mas é isso que é legal no projeto. A gente nunca tem ideia da Luva quando a gente participa de um livro, de uma coletânea. É muito frio, né, esse contato, é por e-mail, né? Mas depois você começa a falar com os editores, com a equipe, você vê que é outra proposta. Então, eu queria só agradecer e dizer que estou feliz, né, por esse projeto, achar que tem muito fôlego, né, com o Janderson também, enfim, com o Vitor e todo o pessoal. Então, vamos lá, Janderson, seu encerramento, meu amigo, e obrigado pela presença hoje. Eu agradeço muito o convite, o papo foi bastante agradável, a gente se sente bastante à vontade, né, falando dessa forma mais informal. Também agradeço pela oportunidade, Vitor, dos projetos, né? São projetos, como eu já disse algumas vezes, que saltam os olhos, assim, né? Porque proporcionam esperança, né? O que o Jean falou uma coisa, que fiquei pensando até o momento, em relação aos autores jovens, né, que querem publicar e não conseguem, né? Quem é que nunca passou por isso, né? Eu mesmo, durante muito tempo, tentei publicar e não conseguia, claro, às vezes falta, né, um direcionamento ali, né, mas falta muita oportunidade, de fato, né? Não há muitas oportunidades, a não ser que você pague, nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, quando soube do projeto, já me chamou bastante atenção por esse motivo, por oferecer oportunidade para aqueles que querem publicar e não tem espaço, né? Então, agradeço muito, Vitor, pela confiança, pela disponibilidade, e estamos juntos. Bom, meus amigos, então nós ficamos por hoje com essa bela entrevista com Jean-Pierre Chauvin e com Janderson Lacerda, e que serão figuras que aparecerão constantemente aqui na Luva Editora. Podem se preparando com isso. Então, valeu, até a próxima. Próxima estação, Incubadora de Sonhos.